carnaval na Bahia já começou faz algum tempo, mas no Brasil começa oficialmente a folia e o futebol não para. Estaduais no final de semana e na sequência vem aí dias agitados na Conmebol Libertadores. 3 brasileiros entram em campo na semana que vem aqui na Casa da Libertadores. Na terça-feira, Flamengo e Atlético Paranaense. E na quarta é a vez do Palmeiras. Sem folia! No Verdão, nada de carnaval, certo, Felipe Melo? Zé Carioca, como que é a tua experiência com o carnaval? Você curte? Nunca fui. Foco do campeão brasileiro é na competição mais importante das Américas. Carnaval do Palmeiras será de muito trabalho. Afinal, o Verdão estreia na Libertadores na quarta-feira de cinzas contra o Júnior Barranquilla lá na Colômbia. Já o Flamengo estreia na terça-feira, mas vai ter carnaval. Presidente e vice do clube pedem licença dos cargos, alegando viagens particulares. Mais um. Depois de Bruno Mendes, Corinthians apresenta Meia Regis, que já trabalha no campo. E no Campeonato Paulista, nada de força máxima. Pro Corinthians, o técnico Fábio Carilli vai poupar meio time contra o São Bento pelo Campeonato Paulista. E o goleiro Cássio revela que não tem mágoa por ter ficado de fora da lista do Tite. Eu também tenho que saber e sempre respeito, porque todo mundo tem seu mérito. Campeonato Carioca, o Fluminense jogou contra o Resende e levou um gol logo de cara. Ficou no empate. Outro tricolor, o São Paulo, leva fé nas profecias de Hernanes para trazer os bons tempos de volta. Recuperado da tendinite, Profeta Hernanes está de volta. E não só ele, as profecias também. Existem 4 coisas na vida que só servem quando se abrem: um livro, um guarda-chuva, a mente e a passada. Quanto ao tricolor que vai a campo no Paulistão, mistério. Wagner Mancini faz suspense, mas deve repetir base e esquema tático do empate sem gols contra o Red Bull. Na véspera do Carnaval, com Ganso, Fluminense leva susto do Resende no Campeonato Carioca. Fluminense sai atrás do marcador contra o Resende e busca o empate no segundo tempo. Gol do artilheiro Ione Gonzalez, no dia da estreia do zagueiro Léo Santos. Que vem a Liberta. A dupla Grenal se prepara para a estreia na Conmebol Libertadores. Vamos viajar também com as notícias pela Europa. Vem aí mais um clássico entre Real Madrid e Barcelona, só que pelo Campeonato Espanhol. Pelo lado merengue, Vinícius Júnior é exaltado por Santiago Solari. Tá com tudo, garoto. E você, programe-se, porque vem aí um final de semana carnavalesco que vai ser agitado no futebol. No Campeonato Alemão, por exemplo, tá disputado. E pode vir um novo líder. Novo ou antigo líder? O Borussia Dortmund tá dando mole. Tropeçou contra o modesto Augsburg. Mais um gol bonito dele. Vai ter novo líder? Ou chamamos de antigo? Bayern de Munique entra em campo amanhã contra o Borussia Mönchengladbach, de olho na ponta da tabela. Mas Niko Kovac tem problema no gol. Baixinho com moral. Multicampeão pelo PSV, Romário vira embaixador de clube holandês no Brasil. Então se ajeita aí no sofá e vem com a gente. Tudo isso e muito mais, a partir de agora, aqui no Central Fox. Então vamos nessa, a folia do carnaval e a tensão da estreia. Como essas duas coisas não se misturam no Palmeiras, é só trabalho por lá e nada de folia até quarta-feira, quando o time entra em campo na Colômbia. Pelo menos foi o que disse Felipe Melo sobre a partida contra o Júnior Barranquilla, que terá transmissão ao vivo e exclusiva para você por aqui no Fox Sports. O Carnaval do Palmeiras será de muito trabalho. A equipe vai treinar no sábado, no domingo e na segunda. E depois viaja para a Colômbia para enfrentar o Júnior Barranquilla na quarta-feira de cinzas. Infelizmente, não haverá muito tempo para os jogadores caírem na folia. Na realidade, eu sempre preferi praia, sabe? Eu gosto de um sambinha, gosto. A hora de trabalhar para começar a Libertadores com o pé direito. No ano passado, o Palmeiras estreou com vitória por 3-0 em cima do mesmo Júnior Barranquilla lá na Colômbia. Mas Felipe Melo lembra que não foi fácil, não. A gente espera uma equipe forte, uma equipe que creio que
assim como no ano passado, vai querer jogar, vai querer tocar bola, porque faz parte natural dos colombianos, né? Então a gente tem se preparado aí realmente com muita atenção, feito aquilo que o Felipão tem pedido, porque vai ser muito difícil, assim como foi no ano passado. O Palmeiras espera repetir a boa campanha que teve como visitante na Libertadores do ano passado, quando venceu 5 dos 6 jogos fora de casa. Na Libertadores não adianta, de repente, você na primeira fase ser o melhor e ter 5 minutos de desatenção, que acaba acontecendo o que aconteceu no ano passado. Então a gente tira de exemplo do que aconteceu no passado, que qualquer 5 minutos pode fazer diferença, pode estragar de repente uma bela história que estava sendo escrita. Manter a regularidade durante toda a Libertadores é um dos principais desafios. Cada competição que se inicia é uma nova história, né? Fizemos uma boa campanha, mas não foi suficiente para atingir o objetivo, que era ser campeão. Então, de repente, fomos os melhores aí da primeira fase. Inclusive vencemos o Boca fora de casa, e depois, quando precisou, a gente não foi tão eficiente assim. E olha, o técnico Felipão vai escalar o que tem de melhor para o jogo contra o Júnior Barranquilla na quarta-feira de cinzas. E com o elenco de tanta qualidade, tem briga até para sentar no banco de reservas da competição. Tem jogador bom que vai ficar fora da lista de 30. Mas tem um cara que tá na lista e merecendo uma vaga no tal time A. Será que depois da ótima atuação no Paulistão contra o Ituano, Ricardo Goulart já tá garantido na lista dos titulares? Você acha que esses fogos aí no dia 1º de janeiro marcam o começo de um novo ano? Ah, lê do engano. Isso aí é o começo do grande sucesso de audiência do futebol. A novela O Mercado da Bola. E todo ano tem um protagonista, um jogador principal, aquele que todo mundo quer. Em 2019, adivinha quem foi o cara do Mercado da Bola? Diretamente da China, ele, Ricardo Goulart. Esse ano aí, se Deus quiser, vai ser de conquista. Grande abraço, pessoal. Avante palestra. E depois de 3 jogos pelo Palmeiras, o meia atacante já mandou 2 gols. Deixou a torcida sorrindo à toa. E também se perguntando, e aí, Goulart, é time A? Com o tempo a gente vai tendo o Goulart na sua verdadeira posição, cada um vai se entendendo melhor o que é que deve fazer para que o outro produza mais, e vamos ver se a gente melhora mais ainda. Mesmo com um elenco digno de novela das 9, o Palmeiras ainda sofre com um ataque. Falta aquele galanzão. Borja não tem aparecido tanto. E Daverson é a instabilidade em pessoa, coisa que incomoda bastante o comandante do Bertão. Tu cometes alguns exageros, vou tentar disciplinar, vou tentar mostrar-te algumas coisas. Na estreia como titular contra o Ituano, Ricardo Goulart foi protagonista. Segurou a responsa, fez gols, ocupou um espaço de criação, ficou livre, deu assistência, encaixou bem e deu mais opções de ataque. Vamos passar esse texto juntos. O cara fez 2 gols, 1 passe para gol, 3 assistências para finalização, 3 finalizações certas, nenhuma errada, 2 lançamentos certos, nenhum errado, 29 passes certos e 7 passes errados. Seria então o desfecho de um capítulo preocupante na novela Palmeiras? Até agora, tudo que se fala por aí é que pode começar uma nova dinâmica para um ataque até então um tanto previsível. E em plena sexta-feira de carnaval, o presidente e o vice do Flamengo pedem licença dos cargos. Vale lembrar que é carnaval e é também semana que começa a campanha do Flamengo na Libertadores.
Rodolfo Landim e o vice-presidente geral e jurídico, Rodrigo Dunche, vão estar fora dos cargos durante a estreia do Flamengo na Libertadores, contra o São José na Bolívia, nesta terça-feira. Ambos alegaram viagens particulares para o afastamento. Dunche volta após o Carnaval, na quinta-feira. Já Landim fica fora até o dia 16 de março, período que também o mantém afastado do segundo jogo do rubro-negro na Liberta, contra a LDU do Equador, dia 13, no Maracanã. O período também tem sido de negociações intensas com as famílias das vítimas do incêndio no CT Ninho do Urubu, ocorrido dia 8 de fevereiro. Quem assume o clube em todos esses assuntos é Antônio Alcides, presidente do Conselho Deliberativo. Nesta sexta-feira, o clube fechou o primeiro acordo com familiares de um garoto vítima do incêndio. A identidade dos envolvidos e o valor do acordo não foram revelados e serão mantidos em sigilo. Outras 3 famílias têm conversas adiantadas para entendimento com o Flamengo. E nesta sexta-feira, o comentarista Fox Sports, Paulo Vinícius Coelho, gravou um Visão Fox especial com o técnico Abel Braga do Flamengo. E o principal trecho da entrevista, o principal tema da entrevista foi a preparação do rubro-negro para a Libertadores. A produção do Fox Sports está preparando o programa especial, mas veja aí o que disse o Abelão sobre perder o Ninho do Urubu às vésperas de estrear na Libertadores. Realmente foi a maior estrutura que eu tive, né? A mais moderna. Proporciona as condições de recuperação de atletas de forma incrível, porque não falta absolutamente nada. E nós queremos proporcionar algo que está faltando nessa camisa, né? Que é colocar uma estrela a mais, dar essa real satisfação que ela tem sido ilusória, porque todo ano é muito favorito e no fundo não tem conquistado aquilo que o torcedor tanto almeja. E olha, na última partida antes da estreia do Flamengo pela Libertadores, boa vitória, 3-1 em cima da Portuguesa pela Taça Rio. A Caroline Patati tem os detalhes para nós. Camisa 10 de aniversário, com direito a parabéns da torcida. Mas quem também mereceu palmas nesse jogo foi Bruno Henrique, só que pelo futebol. Recuperado de uma virose, voltou à titularidade, com fome de gol. Na primeira tentativa, Juan espalmou. Aliás, o goleiro da Portuguesa estava inspirado. Mas o atacante insistiu e conseguiu balançar as redes. 1-0. Tudo isso com apenas 4 minutos de jogo. É um ataque mais positivo, todos os atacantes já fizeram gol, o Gabriel voltou a fazer mais 2. Isso é muito bom para nós. E não levou nenhum minutinho a mais para o rubro-negro fazer o segundo. Bruno Henrique acreditou na jogada e tocou para Gabigol. 2-0. Gabigol tentou mais um. E o time da Ilha, perigo. Até que para onde você olhasse, lá estava Bruno Henrique, dando trabalho. Muito trabalho para Juan. No segundo tempo não foi diferente, até que o camisa 27 cedeu as câimbras e deu lugar a Vitinho. Antes de sair, ele ainda pôde ver o companheiro de ataque fazer o terceiro, legítimo camisa 9. Ainda parecia dar tempo para mais um. E dava, só que da Portuguesa. PK conseguiu descontar de novo a partir de uma falha de Arrascaeta. Nesse momento, é claro que a gente chama a atenção do jogador, mas nós temos que dar muito mais força a ele para ele não abaixar a cabeça. Você é um jogador de um nível muito alto. Se você analisar ele como um todo na partida, ele foi realmente muito bem, tirando aquele lance, porque a bola veio ruim para ele. A Portuguesa decidiu pressionar no finalzinho e o que lá no início parecia ser uma goleada fácil virou motivo de reclamação da torcida. Mesmo assim, vitória por 3-1. Agora o foco é total na altitude. O Flamengo viaja domingo para a Bolívia. Na terça enfrenta o San José na altitude de Oruro. Esse é um jogo diferente. Vocês sabem por quê. Mas
Está pronto. Nós vamos chegar lá, vamos encarar de igual para igual. Com alguns detalhes fundamentais para quem joga naquela altura. E se fizermos isso bem, a possibilidade de ganhar o jogo é grande. E olha, o Vinícius Júnior foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira principal para os 2 últimos amistosos antes da Copa América, antes da convocação final. E ele tem apenas 18 anos. Gostei que o Tite falou que ele teve um estirão recentemente. É verdade, cresceu demais. E com a lesão do Neymar e o atual momento dos atacantes brasileiros, é exagero pensar no Vinícius Júnior como titular da seleção? Vinícius Júnior, Real Madrid. Uma ascensão meteórica. Se nós retrocedêssemos para a última convocação, ou menos que isso, ele não estaria. Hoje, Vinícius Júnior é uma realidade. Titular no Real Madrid com apenas 18 anos. Ainda com a pressão de substituir o maior goleador da história do clube, Cristiano Ronaldo. E agora, jogador da seleção brasileira. Eu não acredito em pular etapas, mas eu acredito que alguns atletas têm a capacidade de apressar etapas de maturidade. O Vinícius está evoluindo nesse aspecto. Evoluindo de fato. A chance na seleção vem no momento de maior afirmação do ex-jogador do Flamengo. Entre titular e reserva, Vinícius Júnior entrou em campo 26 vezes pelo time principal do Real Madrid. Marcou 4 gols, deu 8 assistências e infernizou tantos zagueiros que rendeu vários elogios do técnico Tite. E ele é agudo, vertical, externo, aberto. Ele é jogador de flanco, de finta, de lance pessoal, de 1 para 1. Ele tem 2 marchas mais que o normal. Ele não tem uma marcha a mais, ele tem 2. Quando ele vai para o enfrentamento de 1 contra 1, o torque dele, a mudança de direção, mantendo a aceleração, a força, é impressionante. A convocação trouxe até palavras de apoio de Ronaldinho Gaúcho, ídolo do clube rival na Espanha, o Barcelona. Parabenizar e desejar toda a sorte do mundo, que ele tenha muito sucesso, que nos traga muita alegria. Claro, existem coisas a melhorar. Fala aí, professor. Vai desenvolver técnica, precisão de finalização, e o tempo vai lhe permitir. Isso é uma construção toda que vai... Com o Neymar lesionado, Vinícius Júnior tem grandes chances de começar os amistosos contra Panamá e República Tcheca como titular. A Copa América está no horizonte e o futuro da seleção chega com um sorriso no rosto. E olha, no fim da tarde desta sexta-feira, agora há pouco, com Ganso e tudo em campo, o Fluminense levou um susto logo de cara e só empatou com o Resende em Moça Bonita. Ricardo Lá estava lá e traz os detalhes. 2 lances com chutes bem parecidos. O do Danielzinho desviou e foi para fora. Já o do Maxwell bateu na zaga e entrou. A única finalização do Resende ainda no primeiro tempo. Na origem do gol, o erro de Caio Henrique. Zambi aproveitou, avançou com liberdade e o resto você já sabe. A defesa do Fluminense ficou exposta aos contra-ataques, enquanto o time encurralava o adversário com quase 74% de posse de bola. Mas finalização certa, somente 2, com Luciano e Matheus Ferraz, de cabeça na trave. No intervalo do jogo, Fernando Diniz arriscou e tirou os 2 laterais, Mascarenhas e Ezequiel, para colocar o meia Danielzinho e o atacante Calazans. E o goleiro Rodolfo até acumulou função. Olha ele aí no meio de campo, de líbero. E neste lance, desarmando o atacante Zambi, limpo e na bola. Aos 24 minutos, a insistência em atacar foi premiada com o gol do artilheiro Ione Gonçalves, o 5º dele no Campeonato Carioca. Empate em Moça Bonita e desigualdade no número de jogadores em campo, com a expulsão de Everaldo, que já tinha cartão amarelo. No passe do Ione Gonçalves, Luciano teve a chance de colocar o Fluminense à frente. O colombiano quase desempatou neste cabeceio, mas a bola caprichosamente foi para fora. Fim de jogo em Moça Bonita, Fluminense e Resende 1-1.
O time entrou de uma maneira dispersa, possibilitou o Rezende, num chute que desviou, fazer o gol, que foi a única bola que foi no gol. Mas a gente entrou de uma maneira que não era para entrar. No segundo tempo a equipe foi mais aguerrida, teve muito mais mobilidade, muito mais interesse em ganhar o jogo. E provavelmente se a gente tivesse continuado com os jogadores, teria vencido a partida. Não foi o problema do Ganso no primeiro tempo, né? Porque o time estava com muito pouca mobilidade e pouca agressividade, e isso dificulta para quem está armando o jogo. Ele também faz parte disso. Então não foi o problema do Ganso, não foi o problema que o time não se botou no primeiro tempo. No segundo tempo ele ficou um pouco mais adiantado na primeira metade, na segunda metade eu torci ele para trás de novo quando eu coloquei o Matheus Gonçalves e ele continuou com uma melhora no jogo. O time ganhou isso, no segundo tempo ganhou amplitude, ganhou profundidade, a gente melhorou no jogo, mas acima disso foi uma mudança tática, mudou a postura emocional. O time teve muito mais interesse em fazer o gol e buscar a vitória. E o Corinthians não para de apresentar jogador. Hoje chegou outra cara nova e pelo menos não é mais um zagueiro. Não, dessa vez é um meia. E também no CT Joaquim Grava, o herói... Mande o cartão de crédito, mas que ela começou a fazer a conta. O Timão falou, o Adrian Neufeld estava lá para ouvir. Tem cara nova no Corinthians. Regis, que veio por empréstimo do Bahia, já correu no campo. O meia anos foi um pedido do técnico Fábio Carille. É fevereiro, ficou para trás e no Corinthians a sensação é de dever cumprido. O time encarou 8 jogos em 26 dias e quase saiu invicto da série. Foram 4 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. O Timão venceu 2 clássicos no estadual, alcançou 2 classificações na Copa do Brasil e passou de fase, de forma dramática, sobre o líder do campeonato argentino na Copa Sul-Americana. Ufa! Foi bem corrida, né? A gente teve conseguiu chegar em todos os objetivos, né? Que era se manter bem nas competições, vivo, na verdade, passar de fase nas competições, estar líder no nosso grupo. Temos que crescer como equipe, como individualmente, mas eu acho que a gente está bem satisfeito com os resultados, mas vamos trabalhar sempre para evoluir. Com a maratona pré-carnaval encerrada, a hora de pensar lá na frente. E serão 5 os poupados: Manuel e Henrique, Ralf, Gustavo e Pedrinho. Ramiro volta ao banco de reservas para a entrada de Júnior Urso, que não está inscrito na Sul-Americana e não atuou contra o Racing. Mas o herói da classificação na Copa Sul-Americana, lá na Argentina, está confirmadíssimo. 396 jogos. E será o segundo goleiro que mais vestiu a camisa do clube, à frente de Gilmar dos Santos Neves. E atrás somente de Ronaldo, para quem Cássio é o maior de todos. Me sinto muito privilegiado porque ele é um dos grandes da história do Corinthians e o respeito que ele tem por mim, assim, é uma coisa muito legal, assim, tenho o mesmo por ele, um grande respeito. Há 7 anos titular da posição, Cássio atingiu maturidade suficiente para revelar admiração por ídolos rivais. Sobre a seleção também é sincero. Diz que respeita a escolha de Tite, que desta vez o deixou de fora. A questão de não mexer não quer dizer que eu não queira estar na seleção, que lógico que você quer estar na seleção, mas eu também tenho que saber e sempre respeito, porque todo mundo tem seu mérito, todo mundo trabalha, todo mundo dedica. Eu acho que os 3 goleiros que foram convocados também são goleiros que vêm muito bem. Cássio, com o passar do tempo, mostra que não é... E essa semana serviu para o Corinthians provar que mesmo sem um bom futebol, quando o momento é decisivo, o time funciona. Dá só uma olhada nesse resumo que o Central Fox fez. O Corinthians começa o ano repleto de críticas, mas com ótimos resultados. Você deve estar se perguntando, como assim? Difícil de entender, né? Então vamos aos 6 atos do Timão em 2019. Uma passada rápida nos erros do Alvinegro. Criticado por não apresentar um bom futebol. Futebol vistoso. Criticado também por tomar tantos gols em bolas aéreas. Os nomes marcados: Manuel e Henrique.
Fábio Carille, até chamado de mercenário, já foi esse ano. Do jogo seguido que a gente está ouvindo uma certa insatisfação do torcedor. Foi assim lá em Londrina e agora aqui pertinho. Você entende que isso é natural? Estão pegando pesado por ser começo ou é justo? Mas os números ou resultados desmentem tudo isso. Primeiro ato, clássico contra o Palmeiras. Derby, um daqueles jogos que não se pode perder. E não perdeu. Danilo Avelar marcou. Segundo ato, empate com o Ferroviário pela Copa do Brasil. Empate com um time chamado de pequeno. Tinha vantagem e passou. Terceiro ato, mais um clássico. Dessa vez o São Paulo. Resultado, vitória. Manuel e Gustavo. Já se convenceu? Mais um ato, o quarto. Sofreu? Sofreu pouco, mas passou de novo. Copa do Brasil. O Avenida fez 2-0. O Corinthians empatou e virou. O penúltimo, após 2 vitórias seguidas, virou líder do seu grupo no Paulistão. É obrigação. Pode ser, mas deve ser comemorado. Último, enfrentou o líder do campeonato argentino, clube que chegou às oitavas da Libertadores de 2018 e passou. Cássio brilhou nas disputas de pênaltis. Timão ainda não tropeçou nos jogos decisivos. Pode passar um sufoquinho, mas vem avançando, vem crescendo. E aí, torcedor, ficou convencido? Olhamos o São Paulo agora.